paz do Senhor esteja em nossos corações. Te convido para mais um culto de louvor e adoração, juntamente com os meus irmãos Giovanni e Fábio, que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Fecha os teus olhos, vamos orar? Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por mais uma noite, por mais uma semana, Deus, onde nós podemos, Senhor, levantar a nossa voz, exaltar o Senhor com tudo que nós temos, que somos, Pai. Vem, Senhor, se fazer presente em nosso meio. Recebe o louvor de cada um, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, humildemente. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A doce presença, a presença dele. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor, está nesse lugar. A tua glória, Senhor, está em nós. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença já provamos. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar
provar da tua glória e bondade, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo entre nós, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem, Santo Espírito de Deus, transborda em nossos corações, alegra os nossos corações, traz consolo aos nossos corações, traz conforto aos corações, traz paz aos corações. Traz, Senhor, vem, Senhor, traz o necessário aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, renova os nossos corações, Deus. Esse é o desejo que nós temos, Pai. Alimenta os nossos corações, Deus. Vivifica os nossos corações. Santo Espírito de Deus, vem, Senhor, preenche o vazio, Senhor. Tira, Senhor, aquilo que não te agrada dos nossos corações. Vivifica, Deus. A tua glória, Senhor, está em nosso meio. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Oh Deus, a tua misericórdia em nós. Aleluia. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Graça é meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso é, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só de usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me. Faça essa oração. Transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-nos, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Vem, Deus, usa cada um de nós. Nas situações que nós estivermos, Pai, que possamos confortar corações, que possamos ter a palavra de ânimo, Senhor, que possamos, Senhor, ter a disposição, Deus, para servir ao próximo, que possamos, Deus, falar do Teu reino, do Teu amor, dos Teus princípios, aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Usa-nos, Senhor. Quebranta o nosso coração, Deus, que possamos estar sensíveis, Senhor, a ouvir a Tua voz, a ouvir o que o Senhor mandar, que venhamos, Senhor, a fazer, Deus. Usa-nos, Senhor, como um farol no meio da escuridão, Pai.
aqueles que estão, Senhor, na escuridão, Pai, a Tua luz está em nós, Pai. Nós somos, Senhor, um farol no meio da escuridão, porque Tu tens as palavras de vida eterna e essas palavras chegaram a cada um de nós. Usa-nos, Senhor, como um farol, que possamos brilhar como a Tua luz, que possamos, como espelho, refletir a Tua glória. Muito obrigado, Deus, por sentir a Tua glória. Usa-nos, Senhor. E usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Se quiser falar com a voz do sentimento e quiser se abrir, desabafa coração, confidenciar e esquecida sofre a alma, rodeado de amigos, vivendo na solidão. Dirigida ao palco representa seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiências mal vividas, em conflito com o seu eu, quem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Dirigida ao palco representa seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiências mal vividas, em conflito com seu eu, quem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus. Jesus Cristo é procura. Jesus Cristo é a força que você precisa. Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o
que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo. Se você não conhece Jesus, entregue a vida para Ele. Chame Ele para a sua vida. Diga a Ele que precisa dEle, dos cuidados dEle. Se você ainda não fez essa entrega, você tem a oportunidade desse momento de confessar o Senhor Jesus como o seu Salvador, trazer Ele para a sua vida, e Ele irá estar com você em todos os momentos, em suas dificuldades, em suas tristezas, em suas alegrias, e principalmente, Ele trará salvação para a sua alma. Jesus Cristo é a força que você precisa. Amém, irmãos? Vamos continuar adorando ao Senhor. Agora, nesse momento, com os nossos dízimos e nossas ofertas. E eu quero convidar você para fazer uma oração comigo, pedindo ao Senhor que aceite também o seu louvor nesse momento de ofertório. No Salmo 119, no versículo 8, no 108, desculpe, diz assim: aceita, Senhor, a espontânea oferta dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Que o Senhor receba todo o ato que nós fazemos em direção a Ele, inclusive aquilo que nós ofertamos, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos dado essa condição. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento de louvor, de adoração, Senhor. E em continuidade, nós queremos contribuir, Senhor, com a Tua obra, com os nossos dízimos e nossas ofertas, Senhor, para a manutenção, Senhor, da Tua casa aqui. Nós sabemos que temos responsabilidade, Senhor, e tudo provém, Senhor, das contribuições dos nossos irmãos, Pai. Vem, Senhor, continuar abençoando, Pai, cada casa, cada lar. Pedimos, Senhor, aqueles que estão passando dificuldades, Senhor, financeira. Abre as portas, Senhor, aqueles que estão desempregados, Senhor. Vem, Senhor, suprir as suas necessidades, abrindo portas de emprego também, Deus. Pai amado, Pai misericordioso, nós agradecemos, Senhor, e pedimos, Pai, pelo que vamos fazer, Senhor, como vamos administrar, Senhor, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos todas essas coisas e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz de Jesus Cristo, queridos irmãos. Hoje, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos meditando a sua palavra. Eu queria convidar a você que está assistindo nesse momento, cultuando a Deus juntamente conosco, a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que o Senhor possa aplicar em nossos corações essa porção da sua palavra, que possamos na noite de hoje, irmãos, ser abençoados, ser fortalecidos com a palavra do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, aqui na minha Bíblia, ele tem como tema a mensagem da cruz. Esse capítulo, primeiro, da carta aos Coríntios, Paulo começa defendendo o seu apostolado. Ele agradece a Deus por aqueles irmãos da igreja de Corinto. Ele os exorta a que tenham uma vida de unidade. Os coríntios não sabem que havia aquele problema de alguns acharem que era de Paulo, de Pedro, de Apolo. E Paulo os exorta a ter uma vida de santidade. E no verso 17, quando ele finaliza essa exortação, a gente começa então a abrir caminho para essa explanação que ele começa a fazer a respeito da mensagem da cruz. Quando ele diz que quando foi pregar aos irmãos em Coríntios, ele não usou de sabedoria de palavras. Porque se ele assim o fizesse, ele poderia anular a cruz de Cristo. E aí nós chegamos no verso 18, 19 até o 25, onde a gente pode observar Paulo falando da sabedoria humana, da sabedoria de Deus, dizendo que o homem, em sua sabedoria, ele é incapaz de voltar-se a Deus por si só, mostrando que foi a sabedoria de Deus que possibilitou ao homem essa reconciliação com Deus, mostrando também que ele tinha plena convicção do que estava afirmando, tanto é que ele começa o verso 18 dizendo assim, certamente. Isso significa que ele estava convicto de que Deus usaria seu poder para executar a obra redentora no homem. De modo que a gente pode perceber também aqui nesse texto convicção de quem está falando. Discriminação também. Perceba que ele fala que a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem. Havia uma certa discriminação, mas ela também é poder de Deus para aqueles que creem, aqueles que são salvos. Eu me lembro de um evento quando Paulo estava quando Paulo estava fazendo sua defesa perante o governador Festo, governador da Judéia, quando ele chegou a dizer que Cristo ia padecer e ressuscitar, o governador chegou para ele e disse, Paulo, você está ficando louco. E a gente começa a perceber por que Paulo, ele faz essa colocação dizendo que o mundo não entende essa sabedoria de Deus, não entende essa mensagem. Ao contrário, o mundo considera isso como loucura, mas ele argumenta que é essa loucura que pode salvar o homem, e não a sabedoria que o homem tem por tudo que ele desenvolveu, porque o homem é corrompido pelo pecado. E se ele é corrompido pelo pecado, o que ele produz também tem essa mancha do pecado. E, portanto, o que ele produz, e o próprio homem não pode salvar-se a si mesmo. É preciso que haja, então, algo que esteja puro, que seja não contaminado pelo pecado. E essa palavra da cruz, essa mensagem da cruz, ela é a resposta de Deus à loucura do homem e à sua insensatez em achar que é sábio. Porque a palavra de Deus mostra que a sua inteligência e a sua sabedoria é incapaz de se sustentar e de salvar o homem. Então não é de hoje que essa oposição ao Evangelho ela vem. A gente pode perceber que o mundo não aceita essa mensagem. Por quê? Porque essa mensagem do Evangelho, irmãos, ela tira o homem do centro e expõe o seu pecado, expõe a necessidade que ele tem de buscar a Deus. Mostra que ele, na verdade, um homem por si só, todo o seu intento é mau, conforme a gente pode perceber lá em Jeremias 17:9, que diz que é mau todo o intento do coração do homem e corrupto. Se Deus não atuar, se esse homem não se voltar para Deus, ele não pode ter uma vida transformada. Por essa razão, as pessoas daquela época de Paulo, e muitos hoje em dia, achavam aquela mensagem como sendo uma loucura, como sendo algo que era desprovido de alguma racionalidade.
Mas Paulo argumenta que foi através dessa loucura que Deus propôs ao homem uma nova chance de se voltar para ele. E a gente pode fazer algumas colocações, algumas perguntas. O que é essa palavra da cruz? De quem ela fala? O que ela traz consigo? O que ela produz no homem? A quem essa mensagem é destinada? Como se pode compreender? Os irmãos percebam que são questões que nós já temos conhecimento. Certeza. Vocês que estão nos escutando conhecem, já ouviram, já sabem as respostas para essas questões. Mas muitas vezes a gente se esquece. E, irmãos, a mensagem da cruz é algo que deve fazer parte da nossa vida. Ela não é algo para a gente estar lembrando esporadicamente. Não, isso é a nossa vida diária. Porque foi a mensagem da cruz que nos resgatou. Foi a mensagem da cruz que nos tirou da lama do pecado. Lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16, Paulo diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E no texto que acabamos de ler, diz assim, que a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, irmãos, a palavra da cruz nada mais é do que o próprio Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho, ele trata de uma mensagem, ele é uma mensagem, na verdade, que coloca o homem, então, em sua posição de pecador. A posição em que ele tem que sair, e ele só pode sair se o Evangelho o alcançar, se ele aceitar pela fé. A palavra da cruz, ela é o próprio Evangelho. E o que é Evangelho? Evangelho deriva de uma palavra grega, irmãos, que o seu significado é boa nova, é uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Se a gente for lá em Mateus, no capítulo 1, nos versos 21 e 23, tem uma notícia que o anjo ele dá a Maria, quando ele diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta do Senhor. A boa nova, Jesus, nascendo para salvar o homem dos seus pecados, resgatar o homem da vida de pecado. E, irmãos, esse Evangelho já foi prometido há muito tempo. Se a gente prestar atenção, desde o Éden, já havia aquela promessa de que nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Essa boa nova chegou. É dela que a palavra da cruz trata. E o que chama a atenção aqui, muito interessante, o Evangelho, a palavra da cruz, ela não é um bom conselho somente. Não é uma regra que o homem deve seguir para ser melhor. Não. Paulo diz que a palavra da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Note bem, não se trata de uma mensagem sobre o poder de Deus. Não, é o poder de Deus. E a gente já percebeu, já temos testemunho de Deus operando curas, poder de Deus. A criação, poder de Deus. Mas para salvar o homem, é a mensagem da cruz. O poder de Deus para salvar o homem. Evangelho de Jesus Cristo. E por que Evangelho de Jesus Cristo? Porque esse Evangelho trata simplesmente da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o personagem central, não o homem. Daí o mundo não gostar e não entender essa mensagem, porque não é o homem que está em evidência, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está em evidência no Evangelho. Essa mensagem é a que Paulo chama de palavra da cruz. O poder de Deus, o Evangelho, é a resposta de Deus à sabedoria e à loucura do homem. O homem se enche, acha que o que ele produz, sua sabedoria, sua racionalidade,
pode elevá-lo a uma certa posição. E realmente pode, isso é verdade, mas não pode salvá-lo. Não pode curar a mancha do pecado que ele carrega. Muitas vezes o seu vazio tem tudo, mas dentro disso tem aquele vazio. Isso só é preenchido com a mensagem da cruz, irmãos. Com a mensagem do Evangelho que fala de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para resgatar a mim e a você. Essa palavra, que é loucura para os que se perdem, para nós ela é o poder de Deus. E Deus refuta. Vocês vão observar nos versos 19 e 20, Deus refuta a sabedoria humana, porque ela é incapaz de transformar a vida do homem. Se você observar, o homem constrói muitas coisas boas. Nós estamos aqui hoje gravando por causa de coisas que o homem foi desenvolvendo, mas nada disso faz com que o homem conheça a Deus. Não era plano de Deus que o homem o conhecesse através da sabedoria humana. Não, mas através da sabedoria de Deus, que também é o Evangelho. Paulo vai dizer, no verso 22, 23, 24 também, que o Evangelho, Cristo crucificado, Cristo pregado, ele é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Portanto, meus irmãos, não há como se apoiar na sabedoria humana, porque são coisas passageiras. Não há como procurar entender a mensagem da cruz através de coisas terrenas, de estudo de filosofias. Filosofia de pessoas que estão em evidência, que já estiveram em evidência algum dia. Não. A palavra de Deus, a palavra da cruz, o Evangelho, ela é entendida pela fé. Por isso que ele diz, aos que creem, ela é o poder de Deus para salvar. Portanto, irmãos, só se percebe pela fé o auto-sacrifício e a auto-negação na cruz. Coisa que para o mundo é loucura e fraqueza, mas para nós que cremos é sabedoria e poder de Deus. Ainda em Romanos, a gente pode ver algumas coisas, lá no capítulo 1, relativas a essa mensagem da cruz. São 3 coisas, irmãos, que eu separei aqui, muito fortes, que, como eu já falei, a gente já conhece, os irmãos já conhecem, mas às vezes a gente parece que esquece. A primeira delas é que a mensagem da cruz tem origem em Deus e não no homem. E, portanto, se ela tem origem em Deus, ela é perfeita, ela é completa, ela é eficaz. E se ela é assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nós, como filhos de Deus, que anunciamos o Evangelho, nós não precisamos colocar adereços ao Evangelho. Nós não precisamos ficar floreando o Evangelho com ideias nossas ou filosofias de alguém. Não, porque o Evangelho por si só ele já é perfeito, porque ele é o poder de Deus. Ele já é completo, porque ele é o poder de Deus. E ele é eficaz para salvar, porque ele é poder de Deus. Eu não preciso estar colocando minhas ideias nisso, porque o Evangelho fala por si só. E é interessante, irmão, se você for prestar atenção, não é uma mensagem que seja atraente ao mundo, porque ela mostra cruz, sofrimento, dor, humilhação. É uma mensagem que não é atraente, mas atrai a si mesmo sem ser atraente. É uma mensagem que também trouxe consigo morte de cruz, mas ela produz vida. É uma mensagem que foi estabelecida com sacrifício de sangue. Pedro, quando ele escreve a sua carta, a sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18 e 19, ele diz que, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Meu irmão, o Evangelho fala do sacrifício de Cristo, sacrifício de um cordeiro imaculado. Não precisa mais eu fazer nada, colocar nada para tentar
deixar o Evangelho bonito. Não, não, não. O Evangelho, sua mensagem muitas vezes pode ser dura. Não é entendida por muitos. Mas como ele é poder de Deus, sabedoria de Deus, ele cumpre o que ele atrás. Ele salva o seu. O Evangelho não é atraente, como já falei, mas ele atrai para si. Me chama a atenção, irmãos, uma coisa. Quando Jesus Cristo foi crucificado, que ele já estava morto, diz a Bíblia que teve um centurião se converter. Olha que coisa, mesmo morto já, sem pronunciar som, sem nem respirar. Aquele instrumento de tortura, a cruz, e o nosso Senhor lá pendurado. Aquele homem que estava ali, que participou da crucificação, foi alcançado por essa mensagem. Esse poder de Deus, ele transforma pessoas, muitas vezes, que eu conheço, que você conhece, que essa gente olha e diz, para aquele não tem jeito mais. Mas é o Evangelho que transforma. Não é a sabedoria humana. Não é ter estudado numa boa escola, ter boa cultura. Não. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus. Outra característica é que esse Evangelho, essa mensagem da cruz, foi anunciada pelos profetas. E ela diz respeito não a mim e a você, mas diz respeito a Jesus. O único que podia entregar-se a si mesmo pelo meu pecado, pelo seu pecado. Designado Filho de Deus com poder, conforme Paulo fala em Romanos no capítulo 1. Essa palavra da cruz, o Evangelho, é o poder de Deus para nos salvar. Salvar a todo aquele que crê. Independente da raça, da cor, do sexo, todos podem ser alcançados por essa palavra. Porque é o plano de Deus, o único para resgatar o homem. Jesus Cristo falando certa vez, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meu intermédio. Por isso que Paulo diz, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Sim, porque por mais que o homem tantas coisas produza, é incapaz de transformar uma vida. Meus queridos irmãos, outra coisa interessante, Paulo se depara naquela cidade com duas classes de pessoas. Uns que pediam sinais, outros que pediam sabedoria. E eu fico me perguntando, será que nos dias de hoje, uns de nós também, ao ouvirmos a mensagem da cruz, mesmo nós que já temos esse conhecimento, será que muitas vezes a gente não fica esperando algum sinal miraculoso do Senhor? Para crer nas promessas que Ele fez, para crer até na Sua palavra? E eu digo, qual o maior sinal que tem do que ter uma vida transformada pelo sangue de Jesus Cristo? Não tem. Você pode ser curado de alguma coisa? Pode. Você pode conseguir almejar algumas coisas que você pede? Pode, claro. Mas uma vida transformada, irmãos, é o maior milagre que a gente pode ter. Porque você tem uma pessoa que antes era escrava do pecado. E hoje ela é serva do Senhor Jesus. E o que fez essa transformação? A mensagem da cruz. O Evangelho de Jesus Cristo. Os outros pediam sabedoria. Tudo queriam explicação. Mas eu fico me perguntando, como entender racionalmente o fato de um homem morrer numa cruz, ressuscitar e ter poder para salvar? Aquelas pessoas não entendiam isso racionalmente. E não tem como, meus irmãos. Isso se entende pela fé. Se recebe pela fé. Porque é algo que vai muito mais além do que os nossos olhos veem. É algo muito mais além do que aquilo que a gente sente.
Deus está nos libertando. O Senhor nos salvou de um reino espiritual maligno para nos colocar no reino do Filho do seu amor. Nos fazer filhos de Deus, participantes do corpo da noiva do Cordeiro. Para isso, não tem como a gente ficar querendo descobrir ou entender através da sabedoria humana. Não, e nem pode, porque a sabedoria humana, ela também está corrompida, porque ela vem de um homem corrompido que precisa ser resgatado. Como resgatar um ser corrompido? Como? Através de sua sabedoria também corrompida? Não. Tem que ser algo que está além, fora, não contaminado pelo pecado. E isto é o Evangelho de Jesus Cristo. É sabedoria de Deus. O que os homens procuravam? Sabedoria, sinais. A salvação não pode ser alcançada assim, irmãos. Porque aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação, e não através de sinais e sabedoria. Outra coisa interessante aqui, seja qual for o posicionamento que temos, o que alguém possa ter com relação à palavra da cruz, Paulo coloca que só há duas possibilidades, só há duas classes de pessoas: aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que creem é o poder de Deus para salvar. Aqueles que não creem acabam dizendo que é loucura e a salvação não chega até eles, porque não abriram seus corações. Acharam que em seu entendimento podiam dar conta de si mesmos, ser autossuficientes. Mas essa própria mensagem já declara que nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus, porque somos pecadores. Carecemos da sua misericórdia, carecemos do seu perdão. Essa mensagem, a palavra da cruz, ela fala a respeito de Cristo, do Messias prometido. A revelação final de Deus aos homens, conforme a gente vê lá em Hebreus, no capítulo 1. Deus se revelou nos últimos dias através do seu Filho Jesus Cristo. Ele é o personagem de que a mensagem está falando. Essa mensagem fala daquele que esmagaria a cabeça da serpente, do Emanuel, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, a videira verdadeira em quem nós estamos enxertados, o bom pastor que cuida de nós como ovelhas suas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei das nações, o sol da justiça, aquele que tudo fez e a tudo sustenta pelo poder da sua palavra. É desse que a mensagem da cruz está falando. Não é de nós. É Ele quem está em evidência. A glória é dele. O louvor é para Ele. A mensagem da cruz fala dele. E nos coloca como pessoas que devem olhar, receber pela fé, para se tornar filhos de Deus. Tem um texto muito lindo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, onde Paulo, ele fala o seguinte: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o personagem da mensagem do Evangelho, da mensagem da cruz. Esse é o poder de Deus. Aquele que foi manifestado na carne, ele veio ao mundo. Foi justificado em Espírito, subiu aos céus e está à direita do Pai. Foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse Jesus, Ele é o cumprimento daquela promessa feita há muito tempo atrás. Da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. E aqui, irmãos, eu queria convidá-lo a refletir um pouco sobre isso. Porque o Evangelho ele não trata, a palavra da cruz não trata somente
da vinda do Senhor Jesus à terra e ali findou. Não. Veja que essa mensagem, a vinda do Senhor Jesus, a primeira menção a esse respeito a gente pode ver lá no Jardim do Éden, ainda quando o homem pecou. Na semente da mulher iria nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. E isso se cumpriu, irmãos. Mais de 2.200 anos depois, Jesus Cristo veio, sofreu, morreu, voltou para o Pai, mas ele fez outra promessa. Ele disse que voltaria para nos buscar. E é interessante, quando ele estava sendo assunto aos céus, dois varões vestidos de branco se colocaram ali ao lado dos apóstolos e disseram assim: varões galileus, porque vocês estão olhando para cima? Esse Jesus voltará do mesmo jeito que vocês estão vendo subir agora. Meu irmão, eu te digo o seguinte, vamos refletir um pouco. Se a promessa da vinda do Messias se cumpriu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Cristo subiu e disse que voltaria, nós vamos perder a esperança, porque os dias são maus? Não, irmãos. Se a promessa da sua primeira vinda se cumpriu, a promessa da sua segunda vinda também se cumprirá. E eu queria convidar você a dizer o seguinte: não perca a esperança. Se as coisas estão difíceis, principalmente nesse momento que a gente vive, não se desespere não, irmãos. Porque nós temos a certeza que o bom pastor está conosco, cuidando de nós. E ele voltará um dia, pode ser que você não veja, pode ser que não veja. Mas ele voltará e cumprirá a sua promessa. E muitas vezes a gente percebe cristãos caindo no medo, numa desesperança. Mas eu queria ler para você aqui 1 Pedro, no capítulo 1, versos 2 Pedro, melhor dizendo, no capítulo 1, versos 18. Capítulo 3, melhor dizendo, versos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo assim: olha só, irmãos, veja, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Desesperança. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus prometeu que viria nos buscar, para que nós estivéssemos onde Ele também está. Inclusive foi tema da mensagem no domingo passado isso. Não tenha esse medo, não fique apavorado por nada, porque Ele vai cumprir o que prometeu. Olha o que Pedro diz: há todavia uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meu irmão, não é de hoje que muitas vezes a esperança fica ali, quase que perdida. Mas nos encorajemos, porque esse personagem de quem a mensagem da cruz está falando, ele promete e cumpre. E se ele disse que voltaria, ele voltará. E essa mensagem da cruz, quando ela é pregada, é interessante, irmãos. Ela carrega consigo o que Paulo chama lá em Romanos 1,17 de justiça de Deus. Isso é interessante. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim: ah, Deus, Ele vai me colocar no lugar bom, porque Ele é amor. Eu não preciso fazer nada, Deus é quem sabe. Mas interessante, irmão, é que Paulo fala que o Evangelho, ele revela a justiça de Deus sobre o homem. Olha o que é dito lá em 2 Timóteo, no capítulo 2. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Agora olha o detalhe: se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Meus irmãos, a justiça de Deus, ela também
é um atributo de Deus. A gente não pode dissociar amor de justiça. E o Evangelho traz isso. O Evangelho, ele mostra a ira de Deus sobre os pecados dos homens. Lá em Romanos, no capítulo 1, verso 18, a gente pode ver isso. Ela revela o estado de morte espiritual de homem, portanto, a sua necessidade de ser resgatado. Não pela sabedoria humana, como já falamos aqui, como o próprio Paulo fala aqui, mas pelo poder de Deus, pelo Evangelho, pela sabedoria de Deus, pelo Cristo crucificado. Ele mostra também um Deus amoroso. Um Jesus que é advogado hoje, mas virá como juiz, diante do qual todo joelho se dobrará, quer creia ou não, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos Senhores. Essa mensagem, ela traz a justiça de Deus, mostrando que o homem precisa urgentemente se voltar para Deus. Precisa se enquadrar naqueles que creem e não naqueles que acham loucura a pregação. Essa mensagem, ela transforma o homem. Ela faz do homem uma nova criatura. A palavra da cruz, ela dá vida ao que estava morto. Ela traz luz ao que estava na escuridão. Ela traz ânimo aos desanimados, alívio para o cansado. Jesus Cristo disse: vinde a mim quando você está cansado e eu vos aliviarei. Ela traz paz em meio à guerra. Aquela paz que excede todo entendimento. Como está escrito lá em Filipenses 4. Ela traz a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versículo 31 até o 38, vocês podem encontrar isso. Essa mensagem da cruz faz do homem uma nova criatura. Não é sabedoria humana, não é uma boa escola, só o poder de Deus, só o Evangelho. Tem até uma música muito antiga que diz assim: só o poder de Deus pode mudar o teu ser. E é verdade. Não existe nada além disso. Nada além disso. Essa mensagem, ela é destinada a quem? Ela é destinada a todos, sem distinção de raça, cor, sexo. Não, ela é destinada a todos iguais. Existe um texto lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 8, que diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão quando ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba, todas, não só são algumas, não. São todas as famílias da terra. Essa mensagem da cruz tem o poder de arregimentar pessoas de várias raças, pessoas de sexos diferentes, pessoas de cores diferentes, de tamanhos diferentes, todos reunidos num só corpo, o corpo de Cristo. Esse é o poder que a palavra da cruz tem, meu irmão. E quem é que pode compreender essa mensagem? O homem natural pode? Não. Tem um texto muito bonito, lá em Isaías, no capítulo 53, que depois que ele fala algumas coisas, lá ele pergunta assim: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E eu digo a você, a mensagem do Evangelho, a palavra da cruz, o poder para a salvação, o poder de Deus para a salvação, ele só pode ser compreendido pela fé. Buscar compreendê-lo através de sabedoria humana é perda de tempo. Usando a racionalidade, simplesmente perda de tempo. É preciso que haja um mover pela fé. E por quê? Porque a própria Bíblia já declara que sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor aos Hebreus fala isso. Paulo chama isso de graça. É a graça de Deus, que não vem de nossos méritos, de obras nossas, para que a gente não tenha que se gloriar diante de Deus. Mas é dom de Deus, presente de Deus, presente que para nós nada custou. Mas foi um preço muito caro que foi pago, como já lemos lá em Pedro. Preço como o sangue de um cordeiro imaculado, para te resgatar, para me resgatar. E ele conclui no verso 25, dizendo que a loucura da pregação, ela é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Como assim? Deus é fraco? Não, Deus. Mas eu pergunto, na perspectiva humana, o que é que tem de força e poder em um homem morrendo numa cruz? Nada. É um derrotado humanamente falando.
mas para Deus. Sabedoria e poder de Deus. Aquele homem, morto na cruz, tem o poder de resgatar a minha vida, a tua vida e a vida de todo aquele que crê. Sacrifício de sangue foi feito. Foi preciso sangue ser derramado. E ele derramou. Aquele trono, aquela cruz, era para nós, vergonhosamente para nós, porque era instrumento de vergonha e maldição. Mas ele tomou o nosso lugar, se fazendo de maldição e vergonha, para que o poder de Deus, que é o Evangelho, a palavra da cruz, alcançasse a mim e a você. Os planos de Deus não são frustrados. O que ele propôs fazer, ele fará. Acredite, creia. Se você ainda não crê nessa palavra, nessa mensagem, creia, porque ela é a única maneira de fazer com que você preencha esse vazio que talvez você tenha, não sei, e fazer com que você olhe para cima e entenda que ele te resgatou, ele te dá vida. Eu queria finalizar então dizendo o seguinte: sejamos sábios para Deus. Não tem problema da gente ser louco para o mundo. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então sejamos sábios para Ele. Entendamos que o poder de Deus para a salvação dos que creem, o Evangelho, ele alcança as pessoas. A nossa pregação não deve ser aquela de colocar coisas a mais no Evangelho. Não. Nossa pregação é Cristo crucificado. Paulo diz isso. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A pregação é essa. Ressuscitou ao terceiro dia. Foi para o céu e disse: vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês também estejam. Não se envergonhe da mensagem da cruz. Porque eu digo para você, meu irmão, não houve nenhuma mensagem mais revolucionária na face da terra do que a mensagem da cruz. Não tem nenhuma outra. Porque ela expõe o pecado do homem, mas ela mostra o caminho para que esse homem seja resgatado. Ela tem um instrumento, um símbolo de tortura, de morte, que é a cruz. Mas quando eu olho para a cruz e vejo o sacrifício de Jesus Cristo, eu tenho vida. Não nos envergonhemos da palavra da cruz. Porque Jesus Cristo disse que se nós nos envergonharmos dele, ele também nos negará diante do Pai. Que o Senhor nos abençoe. Que essa palavra que falamos aqui de coisas que já são conhecidas, mas a gente lembra, relembrando, colocando essa mensagem da cruz na nossa vida diária, no nosso dia a dia, e entendendo que mesmo sendo uma mensagem que não é atraente, precisamos pregá-la, porque é só através dela que o homem ele é resgatado do poder do mundo. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém. Mensagem cristocêntrica. Se você ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador, nós vamos estar orando nesse momento pela sua vida e você pode estar entrando em contato conosco também, pelos meios de comunicação, pelo WhatsApp, pelo próprio meio do YouTube, a comunicação que nós podemos ter. E você pode estar dizendo quanto Deus falou ao seu coração e que você está se voltando para Ele, tá certo? Você pode estar orando comigo nesse momento. Vamos orar? Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, por ter utilizado, Senhor, os meios, a cruz, para que a salvação chegue até cada um de nós, Pai. E hoje foi muito bem colocado, Senhor, através do teu filho Ricardo, o que o teu filho Jesus fez e a necessidade que nós temos, Pai, em confessar, em declarar, em não se negar, em dizer que Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor, e Jesus Cristo é aquele que se sacrificou em favor da nossa vida.
Pai amado, eu oro por aqueles que estão em casa, Deus. Aqueles que estão nesse momento determinados e declarando que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas, Pai. Aceita, Senhor, os seus nomes, Senhor, as suas vidas, Senhor. Escreve no livro da vida os seus nomes, Pai. Pai amado, também oramos por aqueles que estão desanimados, Senhor. Aqueles que estão tristes, Senhor. E muitas vezes estão olhando circunstâncias, Pai. Mas a Tua palavra já diz que teríamos aflições, mas o ânimo vem de Ti, Pai. Pai amado, Pai misericordioso, nós clamamos, Senhor, por todos, Senhor, que estão se sentindo enfraquecidos, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão na frente, Senhor, da batalha, Senhor, contra essa doença nesse momento, Deus, nós pedimos, Senhor, traz consolo também para aqueles que perderam seus entes queridos, Pai. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro a Ti também pedindo, Deus, uma semana de paz, Senhor, essa semana que começa hoje, mas nós sabemos, Senhor, que Tu estás a controlar todos os dias, Senhor. Que possamos nos lembrar que o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar à nossa vida. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro por todas as famílias, Senhor. Oro, Senhor, por todos os irmãos, Pai. Oro, Deus, pelos pastores, por aqueles que estão à frente de igrejas, Deus. Pai amado, ser com cada um dos Teus filhos, Deus. Nos dá uma semana de paz, nos dá um sono reparador, Senhor, hoje. E que amanhã, segunda-feira, possamos nos lembrar do Teu cuidado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos e vamos receber a bênção do Senhor. Que a paz de Cristo seja o juízo em nossos corações. Visto que fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, com todos os que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Uma semana de paz, irmão Ricardo. Paz, pastor. Amém. Uma semana de paz para cada um dos meus irmãos.